Existem tubarões que brilham no escuro, como os tubarões inchados. Eles vivem nas profundezas escuras do oceano, a quase 500 metros abaixo da superfície. Ninguém sabe exatamente o porquê, mas eles emitem um brilho fluorescente que apenas outros tubarões conseguem ver. Os cientistas detectaram o brilho, pois usaram filtros que bloquearam a luz amarela. Eles acham que essa pode ser a maneira que esses peixes grandes usam para se comunicar com seus amigos. Esse brilho ajuda os tubarões a combater infecções em nível microbiano. Os chupins têm senhas secretas que eles usam para se reconhecer. São um tipo específico de ave parasita, pois põem seus ovos nos ninhos de outras espécies de aves. Os mais jovens têm um mecanismo interno que reconhece o canto da sua espécie como um tipo de palavra-chave que só eles conhecem. É assim que conseguem encontrar outros de sua espécie. Um urso cinzento tem uma mordida incrivelmente forte. Ele pode parecer fofo, mas se você estiver perto desse grandalhão, é melhor ficar fora do alcance de suas garras afiadas e principalmente da boca dele. Sua força de mordida é superior a 8 milhões de pascals, o que significa que ela consegue esmagar uma bola de boliche. Alguns animais têm listras profundas na pele e outros têm listras mais superficiais. Os tigres estão no primeiro grupo. Não só o pelo é listrado, mas a pele também. O mesmo acontece com outros grandes felinos peludos, como leopardos das neves. As girafas e as zebras estão no segundo grupo, pois têm desenhos apenas em suas pelagens. Falando em zebras, você acha que elas são pretas com listras brancas ou brancas com listras pretas? A princípio, parece que a segunda opção está correta. As listras pretas delas terminam principalmente na parte interna das pernas e na barriga, e o resto é branco. Mas isso não é verdade. Surpreendentemente, elas são pretas com listras brancas. Toda a pelagem delas, tanto a branca quanto a preta, cresce a partir de folículos que têm uma coisa chamada de células de melanócitos. Todos os animais têm essas células. Elas produzem um pigmento chamado melanina, que dá cor aos cabelos e à pele. Quando se trata das zebras, mensageiros químicos dizem quais melanócitos enviam pigmento para qual área do pelo. É por isso que as zebras têm um padrão preto e branco. Mas o branco não é realmente seu próprio pigmento, é a ausência de melanina, então preto é a cor padrão. Os koalas têm impressões digitais tão próximas das nossas que podem até deixar marcas na cena do crime. Não parece que eles tenham muito em comum com os humanos, mas dê uma olhada nas mãos deles. Eles têm arcos e traços distintos, portanto, se algum koala quiser fazer algo ilegal, seria uma boa ideia usar luvas. Caranguejos fantasma rosnam quando estão perto de criaturas das quais não gostam ou que acham ameaçadoras. Eles fazem isso usando dentes em seus estômagos. Primeiro, avisam que se defenderão se você tentar alguma coisa, mostrando suas garras. Se não funcionar, eles vão para temíveis rosnados que parecem de cães. Mas o barulho vem de esfregar seus 3 dentes alongados e duros dentro de seu estômago. E eles fazem o mesmo barulho quando estão triturando a comida. Falando em dentes, sabia que as presas do narval são uma espécie de dente que sai para fora? Me perdoe a redundância. Ao contrário da maioria das outras baleias, os narvais são os que vêm com uma grande presa, ou dente, que cresce de dentro da mandíbula. Ele tem até 10 milhões de terminações nervosas e é desprotegido, o que significa que a presa é muito sensível a qualquer tipo de contato. É quase como um pedaço de pele, pois as presas geralmente não têm muitas terminações nervosas. Até 95% dos humanos são destros, e o mesmo acontece com os golfinhos nariz de garrafa. Há ainda mais destros entre eles do que entre os humanos. Numa pesquisa, os cientistas descobriram que eles giram para o lado esquerdo mais de 99% do tempo, o que significa que são destros. E eles colocam o lado direito e o olho direito mais perto do fundo do oceano enquanto procuram presas, como lulas, camarões ou peixes menores. Mais fatos interessantes do oceano. Sabia que as baleias jubarte usam bolhas quando vão atrás de suas presas? Você pode pensar que elas não precisam de nenhum método especial, considerando o tamanho delas. Mas, quando estão à espreita das presas em águas abertas, essas baleias se unem e usam algo chamado técnica de rede de bolhas. Enquanto nadam em espiral ascendente, elas sopram bolhas debaixo d'água. Essas bolhas dificultam a fuga dos peixes. A evidência mais antiga que temos de gatos domesticados é de 12 mil anos atrás. Pesquisadores descobriram isso há quase 20 anos, quando escavavam em uma antiga vila em Chipre. Eles encontraram ossos de gato ao lado de humanos, o que sugeria que eles ficavam próximos mesmo quando suas vidas chegavam ao fim. Os humanos eram caçadores, então domesticaram os cães primeiro, algo em torno de 29 mil anos atrás. Mas eles não achavam que precisavam de gatos, até que começaram a se estabelecer e a armazenar as colheitas excedentes.
Os ratos se tornaram visitas frequentes nas lojas de grãos, então os gatos foram úteis naqueles tempos. Os papagaios do mar são bastante inovadores quando querem coçar o corpo. Eles certamente podem se orgulhar de seus bicos impressionantes, mas obviamente pensam que não é suficiente para coçar. Os pesquisadores notaram que eles tendem a pegar espontaneamente um pequeno pedaço de madeira para coçar o local irritado. Existe um tipo essencial de formiga que vive apenas em uma pequena parte de Manhattan. Os arredores da Broadway, entre as ruas 63ª e 76ª, são a área que essas bichinhas rastejantes decidiram ser o melhor local para elas. A Manhattan Ant parece ser da Europa, mas nenhuma espécie europeia realmente se iguala a ela. Ei, apaixonados por Harry Potter, vocês acreditam que existe algo como sapo de chocolate? Bem, não exatamente, mas parece que sim. A Nova Guiné e a Austrália nem sempre foram separadas. Elas passaram milhões de anos unidas, até que, cerca de 12 mil anos atrás, o aumento do nível do mar as dividiu. Como estiveram juntas por tanto tempo, alguns animais e plantas ainda habitam ambas as áreas, incluindo relas verdes. Essas pererecas se espalharam por toda parte, e algumas delas, que vivem em regiões quentes e pantanosas cercadas por muitos crocodilos, realmente parecem feitas de chocolate. Todos conhecemos os flamingos por sua cor específica, mas na verdade eles não são rosa. Eles nascem cinza, e é assim que ficariam se não fosse por sua dieta de algas azul esverdeadas e camarões. Esses alimentos têm um corante natural específico, e é por isso que as penas dos flamingos ficam rosadas com o tempo. Quando os pequenos diabos da Tasmânia crescem e deixam suas mães, eles convivem, formando laços que duram o resto de suas vidas. Não só eles, as vacas também têm laços sociais mais fortes do que pensamos. Elas gostam de socializar e fazem amizades duradouras. Uma pesquisa até descobriu que seus batimentos cardíacos aumentam significativamente como um sinal de estresse quando são separadas de suas melhores amigas. Imagine que você poderia simplesmente congelar durante os dias frios de inverno, em vez de ouvir seus dentes baterem e tentar fechar sua jaqueta. Isso é o que os sapos podem fazer. Os sapos anões africanos hibernam principalmente debaixo d'água e passam a maior parte do inverno no fundo de uma lagoa, um lago ou outro corpo de água. Sapos e rãs são geralmente de sangue frio, o que significa que a temperatura do corpo deles assume a temperatura do ambiente. Assim, os sapos podem congelar durante o inverno por causa de uma alta concentração de açúcar ou glicose em seus órgãos vitais. Uma vez que eles descongelam, continuam como se nada tivesse acontecido. Os polvos têm 3 corações e sangue azul. Eles podem se mover a velocidades de 40 km por hora e borrifam tinta que não apenas borra o campo visual do predador, mas também o prejudica. Além disso, eles têm 9 cérebros, o central e 8 cérebros menores localizados em seus braços. É por isso que seus braços podem abrir um marisco enquanto o cérebro central está ocupado fazendo outra coisa. Um polvo até sente os sabores com os braços. Eles têm células em suas ventosas que permitem que os braços toquem e provem, de maneira que detectam as substâncias produzidas pelas criaturas marinhas. Dessa forma, um polvo pode diferenciar presas de rochas.